Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas se vale a pena investir em imóveis em 2026. Se você está com uma grana ali pensando, pô, vou comprar um imóvel para colocar para alugar, receber uma renda recorrente ou com a valorização desse imóvel, nesse vídeo a gente vai entender se compensa comprar o imóvel para investimento, não para moradia. Não confunda investir em um imóvel para moradia com um investimento financeiro para ganho de capital e renda recorrente. Esse foco aqui é para investimento para ganho de capital. Então, se você tem interesse nisso, fica comigo até o final do vídeo. Segura o like aí se esse vídeo te agregar de alguma forma. Aí sim, você se inscreve no canal e deixa o seu like aqui, que é muito importante. O primeiro indicador que a gente precisa trazer aqui é o MVGR. Quando que surge esse indicador aqui, Felipe? Você se pergunta. Esse indicador, ele surge quando você faz um financiamento. O banco ele vai avaliar esse imóvel e informa ao Banco Central. Então a gente consegue ter muitos dados aqui. E também quando você tem um imóvel e coloca o imóvel como garantia, vai ter uma avaliação daquele imóvel que também vai ser repassado no final do dia para o Banco Central e a gente consegue ter um histórico da variação aqui. A gente vai ter uma mediana do preço médio aí, a mediana de fato dos imóveis no Brasil. Então a gente tem esse indicador aqui apontando lá em março de 2004, a gente tinha uma média de 44.500, 44.700 reais e ele foi aumentando de preço, né? Claro, tem a sua oscilação, hora sobe, hora cai, porém tem um histórico aqui de valorização ao longo do tempo. Então, com isso, a gente já consegue inferir que os imóveis, de fato, se apreciam com o tempo, né? Isso aí fica claro para todo mundo, de tal modo que aqui a gente finaliza esse histórico aqui na casa de R$255, né? Então, a gente saiu lá dos 44.500 e foi para 255. Então a gente percebe que de fato os imóveis se valorizam, apesar de ter momentos aqui que a gente tem uma lateralização, outros até uma depreciação, né? Então a gente percebe que 2015 estava na média aí de R$160 mil e caiu para 155, 145, né? Então ficou lá de abril de 2015 até 2017, março de 2017, para voltar para o mesmo patamar. Então, na mediana, a gente teve uma queda e lateralização dos preços. Se a gente olha mais para frente, a gente teve um fenômeno similar aqui em 2022, né? Em 2022, a gente tinha uma mediana de 250 mil e esse patamar, né, teve uma queda forte, né, foi lá para casa de 221 mil e só voltou lá em abril de 2024. Ficou aí um pouco mais de 2 anos com uma queda lateralizada. Obviamente, existem regionalismos, né? Uma área valorizou mais, outra desvalorizou. Na média, a gente teve uma desvalorização e só voltou depois de 2 anos. Então, imóvel também se deprecia e se aprecia, assim como outros ativos, né? É volátil. Aí o que a gente precisa entender aqui agora é em relação a essa rentabilidade, o quanto que a gente conseguiu ter lá de 2004 até outubro de 2025. Quanto que a gente teve de rentabilidade durante esse período, que é o período que a gente consegue aferir aqui desde que o Banco Central começou a receber essas informações. E a gente percebe que a gente teve um retorno nominal de 475%, ou seja, houve um crescimento composto de 7,97%. A gente precisa levar em consideração a inflação para verificar, pô, o imóvel se valorizou acima da inflação durante esse período? E sim, a inflação aqui, o IPCA, nesse mesmo período foi de 225,9%, ou seja, teve um crescimento da inflação composto anualmente de 5,20%. Ou seja, os imóveis tiveram um retorno real de 76,5% durante esse período, ou seja, um crescimento composto de 2,67%. E aí eu te pergunto,
É satisfatório esse rendimento para você? Real, lembrando que é um rendimento acima da inflação. Você teve um ganho de capital de fato. Te pergunto, comenta aqui embaixo se é satisfatório para você ou não. Antes de você, cara, achei muito pouco esse rendimento aí e tudo mais, a gente precisa levar em consideração que é um imóvel para investimento. Então a gente viu aqui a valorização dele. Ainda, obviamente, você vai colocar ele para alugar, né? Você não vai comprar um imóvel e deixar ele lá parado sem utilizá-lo. Então a gente precisa verificar aqui, segundo o estudo da FIPZAP, como que foi a dinâmica de valorização aqui dos rendimentos, né? Quando que foi a oscilação anualmente do acréscimo no aluguel que o inquilino te paga de forma recorrente. Então a gente percebe que, vamos focar nessas linhas aqui, A gente tem a linha que é a verde escuro e a gente tem a laranja que é a inflação IPCA. A gente vai focar nessas duas aqui. Então perceba que até aqui, 2014, a gente viu que os imóveis conseguiam reajustar o seu valor acima da inflação durante um bom período. Agora, de 2014 até 2020, a gente viu que a inflação ficou maior do que o ajuste dos aluguéis, ou seja, não ficou um cenário tão interessante. E aqui, posteriormente, a gente viu somente lá em 2022 os aluguéis conseguindo ser reajustados acima da inflação. Então perceba que há momentos que o cenário é mais favorável para o reajuste anual dos aluguéis e outros não tanto, tá? Então não é uma regra geral que você sempre vai conseguir reajustar os aluguéis acima da inflação. Vai ter períodos ali que você vai ter uma rentabilidade abaixo da inflação porque você não conseguirá reajustar os aluguéis conforme a inflação. Obviamente, isso vai depender de região para região. Então aqui você percebe, em relação aqui à variação agora de 2025, a gente percebe que o IPCA teve uma média de 4,26% ao longo desse ano aqui, tá? 4,26%. Enquanto várias regiões conseguiram reajustes bem acima dessa inflação, tá? Então, se você tem um imóvel nessas regiões aqui, provavelmente conseguiu repassar aqui os custos sem maiores desafios, né? Agora, a gente tem uma exceção aqui que foi São José, em Santa Catarina, que houve uma queda aqui nos aluguéis, tá? Mas, na média, a gente percebe que o índice aqui, FIPZAP, trouxe uma média das regiões de 9,44%. Agora, a gente precisa entender também a dinâmica da rentabilidade do aluguel comparado a uma outra aplicação financeira que tenha o seu rendimento real, né? Então aqui a gente trouxe aqui a rentabilidade do aluguel calculada por meio da razão entre o valor de locação mensal e o valor de venda mensal, tá? Isso aqui trazido pelo estudo da FIPZAP. A gente percebe que a rentabilidade do aluguel está aqui na linha verde. A gente percebe que lá em 2008 ela estava na faixa de 8% e entrou numa tendência aqui de queda, né? Você percebe que ela está em queda, ficou em queda aqui durante diversos anos e a partir de 2018, 2019, a gente iniciou um movimento de alta, voltou a cair um pouco e agora subiu novamente, estando aí numa média de 6%. Enquanto a gente tem aqui na linha roxa a rentabilidade real da taxa de juros, ou seja, a rentabilidade real leva em consideração o nosso juros menos a inflação do período. Então aqui nesse gráfico já está mostrando a rentabilidade real. A gente percebe que nesse período aqui a rentabilidade dos aluguéis estavam maiores, nesse outro período aqui não estava, nesse outro aqui não estava. Até de 2008 até 2015 ficou maior, ponto positivo para os aluguéis. De 2014 até 2017, a rentabilidade real da taxa de juros ficou acima, tá? Ficou acima. Então, uma aplicação CDB 100% do CDI rendeu mais, uma aplicação Tesouro Selic rendeu mais, tá? E aqui de 2017
até 2021, a gente teve os aluguéis rendendo acima da taxa Selic, da taxa de juros, tá? E a partir de 21 em diante, os rendimentos dos aluguéis passaram a perder para o rendimento da taxa de juros. Então, a gente ficou com uma média aí de 6%. Hoje, a gente está com uma média de taxa real de 10% ao ano, tá? Para Tesouro Selic, para uma aplicação 100% do CDI do banco que você tem conta aí. Outro ponto agora que a gente precisa levar em consideração, que a gente está falando aqui da rentabilidade desse imóvel, sem descontar os custos que a gente acaba tendo envolvido a tudo isso, né? Então, se a gente tem aqui uma rentabilidade média de 6%, essa rentabilidade de 6%, ela não é líquida, né? A gente precisa descontar algumas coisas aqui. Então, eu trouxe aqui uma simulação do imóvel de R$1 milhão. Vamos levar em consideração um yield aqui de 6% anual, ou seja, vai ter um aluguel mensal aí de R$5.000. Só que na prática, se a gente pega aí ao longo do ano ou o histórico de um período alugado e a gente traz aí a média, então o teu imóvel ficou alugado durante 5 anos, vamos trazer a média aqui de quanto que entrou de forma mensal. A gente precisa descontar algumas coisas, né? Então vai ter a taxa de administração sobre a receita efetiva, então vai ter um desconto aí média de uns 5.500. É necessário fazer manutenções periódicas em relação a esse imóvel, né? Então a gente vai ter uma taxinha aí de 1% ao ano, tá? Para a gente poder gastar com esse imóvel aí, trazer melhorias. Vai ter uma infiltração aqui, vai ter uma torneira quebrando lá e você vai precisar fazer reajustes aqui. Às vezes vai precisar comprar um imóvel melhor ou um eletrodoméstico que acabou pifando e quebrando, você vai ter que colocar lá, tá? Então são investimentos que você precisa fazer e levar em consideração quando você está considerando investir no imóvel para investimento, tá? Aqui a gente vai ter o total dos custos operacionais, tá? IPTU não entra porque é uma incumbência ali do inquilino, apesar de que se o imóvel ficar vago durante um período, você vai precisar pagar o IPTU, assim como o condomínio, tá? Imposto de renda, cara, não tem para onde fugir, tá? A Receita está fechando o cerco e você precisa declarar isso daqui. Então vai ter uma base de cálculo aqui, depois você pode pausar o vídeo e você vai ter aí para essa simulação um imposto de renda estimado de 5.427, tá? Então, levando tudo isso aqui em consideração, a gente vai ter aqui as nossas despesas e a gente vai ter um retorno líquido aqui sobre o valor do imóvel de 3,41% ao ano e não aqueles 6%. Então é isso aqui que você precisa levar em consideração. E tendo em vista que esse vai ser o teu retorno anual, você precisa reajustar isso aqui pela inflação todos os anos, tá? Para você não perder dinheiro, porque beleza, esse ano aqui reajustou. Agora, esse ano a gente teve um acumulado da inflação, né? Então, por exemplo, para 2026, a gente tem uma projeção aí para esse ano de 4,71%. Então, para o próximo ano, você precisa reajustar pelo menos esse valor aqui, porque senão no próximo ano você vai ter um retorno real negativo de 1,3%. Então, isso é importantíssimo que você faça os reajustes da forma adequada para você não tomar prejuízo. Às vezes você está vendo lá o dinheiro entrando e tudo mais, você acha que está ganhando dinheiro, mas na prática não está. Beleza? Então, agora, naturalmente, a gente tem o imóvel como um investimento viável. De fato, ele traz uma rentabilidade, é uma forma de se proteger em relação, a gente viu ali que acabou tendo várias descorrelações, né? Em alguns momentos, o investimento em Tesouro Selic, um CDB, acabou trazendo um rendimento melhor, outras o imóvel trouxe um rendimento melhor, então a gente já começa a perceber que há uma complementariedade entre os tipos de investimento. Não é um ou outro, e sim a gente precisa diversificar. E agora eu quero trazer outras possibilidades de investimento para que você possa ter uma clareza aqui em relação a tudo isso, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui, a gente precisa trazer, eu trouxe aqui novamente o comparativo aí que é o histórico que a gente consegue puxar ali do nosso indicador inicial que a gente viu ao longo desse vídeo, né? De março de 2004 até outubro de 2025, para a gente poder pegar os dados aqui bem redondos de todos esses índices aqui, onde a janela havia, né? Alguns outros
foram criados depois, então eu já não trouxe para cá, como por exemplo os fundos imobiliários, né? O IFIX ele começou a contabilizar ali finalzinho de 2011, então a gente não consegue puxar de 2004. Muitas pessoas acabam comparando e trouxe ali o Ibovespa, tá? O Ibovespa a gente consegue comparar com um histórico maior de tempo. Então, inicialmente a gente tem aqui o IPCA, que é a inflação, que nesse período aqui trouxe um acumulado de 226%. Ou seja, a gente precisa que essas aplicações tenham uma rentabilidade acima disso. Então, o último lugar aqui, né, o pior investimento foi a poupança. Então, se você tem poupança, está no momento de se desfazer desse ativo. Não faz o menor sentido em 2026 você ter investimento na poupança. Se você tem poupança, comenta aqui embaixo para eu saber se você ainda está investindo na poupança. Se você não tem, manda esse vídeo para alguém que você sabe que tem poupança. Não, cara, já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Ainda tem 1 trilhão, né? 1 trilhão de reais investidos na poupança. Não faz o menor sentido. Vamos trazer esse dinheiro para outras aplicações financeiras que são tão seguras ou mais do que a própria poupança. Beleza? Mas a poupança ainda trouxe uma rentabilidade acima do IPCA durante esse período, tá? Então, legal, bacana. Agora, qual outro? Imóvel, tá? Imóvel que trouxe uma valorização de fato, tá? Essas valorizações aqui são nominais, então, nesse período aqui, 475%, um CAGR aí de 8,44%, tá? A gente tem aqui, logo após os imóveis, o próprio Ibovespa, que trouxe uma rentabilidade de 547% e um retorno de 9% ao ano, tá? Então trouxe um retorno um pouco acima aí dos imóveis durante esse período. A gente tem o ouro, cara, que acaba funcionando como um ativo de proteção, cara. É fundamental você ter ouro na sua carteira de investimentos, principalmente da forma que está aqui, ó, dolarizado, tá? É legal você ter o ouro de forma dolarizada fora do Brasil, para que você possa se proteger dos riscos aqui do Brasil, se proteger de uma forma mais inteligente da inflação brasileira. Aqui a gente está considerando nominalmente, mas essa aplicação ela teria um ganho superior, porque a inflação no mercado americano foi menor e você teve o dólar por lá, e o dólar durante esse período foi capaz de proteger mais, tá? Então é uma posição interessante, trouxe um rendimento de 770% no acumulado e 10,54%. Logo em seguida, a gente teve Selic, né, uma aplicação Tesouro Selic tradicional aqui, ó, trouxe uma rentabilidade de 817% ao longo desse período, 10,81% de forma composta, tá? E o investimento que trouxe a maior rentabilidade foi a Bolsa Americana. Então, se você ainda não investe no exterior, cara, você está deixando dinheiro na mesa. O acumulado aqui do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, trouxe um acumulado 958% no total e de forma anual de juros compostos aqui, houve um crescimento de 11,55%. Então, você entendeu aqui que o segredo é você diversificar. Você deve ter imóveis, por vezes eles acabam valorizando mais, principalmente se for regiões estratégicas que você entende, se você está bem acompanhado de um corretor que se interessa de fato por fazer o estudo correto para trazer para o seu cliente a melhor oportunidade, não simplesmente empurrar ali um imóvel porque ele está precisando vender e colocar a comissão no bolso, né? E a mesma coisa no mercado financeiro, né? Não adianta você ver o vídeo de alguém ali falando, imóvel não vale a pena porque o legal é você investir aqui no mercado financeiro que você vai ter uma rentabilidade muito maior. Não, cara, é legal diversificar, porque dos dois lados ali, o corretor ele está interessado em ganhar comissão e o assessor também recebe comissão dos investimentos que você faz. Ele comprou um CDB, mandou você investir num CRI, num CRA, em qualquer aplicação ali ele ganha uma comissão. Então, você precisa sempre conseguir identificar esses conflitos de interesse. E eu te convido a identificar comigo esses conflitos de interesse com uma análise da tua carteira de investimentos, com anotórios de investimentos. Aqui a gente não tem nenhum tipo de conflito de interesse. Pelo contrário, a gente é proibido pela CVM de receber comissões de qualquer tipo de investimento que a gente
traga para os nossos clientes. Então, se você quer um consultor aí para poder te auxiliar a tomar boas decisões, você tem direito aí, se você já tiver um patrimônio de uns 100 mil reais, a bater um papo com o consultor aqui. Ele vai te mostrar quais são os melhores caminhos para você seguir de acordo com o teu perfil em uma análise de carteira totalmente gratuita. E obviamente, no final dela, se você achar que faz sentido ter o nosso auxílio para tomar boas decisões, está muito bem-vindo na Notórios Investimentos. Se você curtiu esse vídeo, agora é o momento, meu amigo. Deixa um dedo like aí, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sempre a par dos próximos vídeos. Fechou? Um abração e tchau!